Bora falar do clássico majestoso? Corinthians e São Paulo, Corinthians 2, São Paulo 1. Majestoso? Só o nome do clássico, né? Porque não foi nada majestoso. Foi um joguinho bem mequetrefe, vamos falar, quanto à qualidade do espetáculo também. Com muita boa vontade, majestoso, pode-se dizer que é Renato Augusto, que foi o que se destoou perante a normalidade das ações, né? A minha perspectiva não era de um grande jogo. Não era. Ia ser um jogo amarrado, tanto como foi, né? Vai alternâncias de momentos de domínio, né? Corinthians domina um pouquinho, aí recua, São Paulo vai lá e domina. Basicamente foi isso a partida. Mas qualidade não teve. Então, mas houve-se pontos assim e explicações assim bem pontuais o porquê o Corinthians saiu vencedor num jogo com equipes tão iguais. Você pegar a grosso modo a equipe do Corinthians, a equipe do São Paulo, no consenso de time formado. Porque o Corinthians tem peças melhores que as do São Paulo. Tem peças que o Corinthians tem que o São Paulo não tem. E isso faz toda a diferença num clássico que já, eu falando na minha visão, que tinha tudo para ser muito igual, como foi, mas os detalhes fizeram o Corinthians sair vencedor. A permanência do tabu, que o São Paulo não soube mais uma vez sair vencedor e acabar com essa história do tabu eterno Itaquera. O São Paulo não consegue uma mísera vitória. São Paulo que já conseguiu vitórias já no Allianz Parque, que também não conseguiu. Então, mas em Itaquera é o tal do sapo enterrado, não vai. E o vídeo, o enredo do vídeo em si, que eu falando, vai ser a visão do torcedor palmeirense contra vendo o jogo dos rivais, Corinthians, São Paulo, a forma que eu vi, não com aqueles detalhes técnicos, eu vi assim, time fez isso, time fez aquilo, não somente, mas a visão de torcedor, que aqui o papo, o olho no olho é de torcedor para torcedor. Essa é a intenção dos vídeos que eu faço, não somente com dos vídeos do time que eu torço, o Palmeiras, mas dos rivais também. Obviamente, quem me conhece sabe, eu sendo palmeirense, sob hipótese alguma, eu vou torcer pro Corinthians. Isso é irrevogável e inegociável, não se abre precedentes. Tem muita gente que faz assim, Ronaldo, fala o seguinte, se o Corinthians ganhar tal jogo, vai ajudar o Palmeiras, você vai torcer pro Corinthians? Não. Então você quer que o Palmeiras seja prejudicado? Eu penso, se o Palmeiras precisar algum dia da ajuda do Corinthians, para eu ter a minha torcida pelo Corinthians, o Palmeiras não fez por merecer. Então, eu já tô chegando à casa dos 40 anos já. Vamos supor, mais de 30 anos já acompanho futebol. E posso dizer com segurança que nunca torci, não torço e não torcerei para o Corinthians. Posto nisso, torci para o São Paulo, sim. E eu falo, é o caso exclusivo que eu torço para o São Paulo. Que eu também não morro de amores mesmo. Não gosto do Corinthians, não gosto do São Paulo. Mas abro precedente no clássico majestoso, torço para o São Paulo. O que não me impede vir aqui, vamos supor, o São Paulo vai lá e ganha, eu fazer elogios ao São Paulo, críticas ao Corinthians, ou ao contrário, elogios ao Corinthians, críticas ao São Paulo, independente do time. Eu tenho a minha torcida de frente à televisão, né? Eu quero que esse ganhe, esse perde, por causa da minha predileção, mas aqui, né, de olho para a câmera, eu tento fazer uma análise, mas dentro do quê? Do meu achismo, das minhas convicções. Então, quanto à partida, que eu falei, não gostei quanto na minha situação de telespectador.
Por mais que eu queria que esse time ganhasse, esse time perdesse, só por predileção minha, né? Ou por aversão ao arquirrival Corinthians, né? Mas não me agradou. Não me agradou e eu tiro um pouco também do que eu falo também. Conversas que eu tenho no serviço, né? O pessoal lá, engraçado que como é que resultados transformam as falas das pessoas. Que agora o Corinthians voltou a ser um time imbatível, nunca deixou de ser o time maravilhoso, porque ganhou do São Paulo. São Paulo que por sua vez eliminou o Palmeiras. Hoje agora o São Paulo é ruim, né? Mas até alguns dias atrás era bom porque conseguiu eliminar o Palmeiras. Você vê como o torcedor é imediatista, é resultadista. Então quando eu escuto isso, principalmente em ambiente de trabalho, meio que eu, na resenha do almoço, antes de bater o ponto, muitas vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro, que eu tento absorver as coisas boas. Tem pessoas que dá pra conversar no serviço, que dá pra trocar ideia com argumentos, mas a maioria não, porque no sentido é aquela coisa, o meu time ganhou é bom, o seu time perdeu é ruim. Basicamente as discussões entre amigos ou companheiros de trabalho se baseiam nisso. Não tem convicções, não existe argumentos. Eu gosto muito de debate, trocar ideias ou conflitos de ideias, mas com argumentos. Não simplesmente o meu ganha é bom, o seu perde é ruim. Então geralmente isso vira uma coisa meio que só defender teses. Então eu não me contento em somente dizer o meu time é bom, mas eu quero, acima de tudo, dizer que o seu é ruim. Eu não consigo ver futebol dessa forma. Como eu estava falando que detalhes, indo agora falando do jogo também, indo a detalhes. Por que os detalhes que fizeram o Corinthians vencer o São Paulo em Itaquera e permanecer o tabu? Esse é o ponto, né? Eu fiz até umas anotações aqui. Foram pontos, foram detalhes que fez o São Paulo, que até controlou melhor a partida, mas fez o Corinthians vencer. Um dos pontos do que é? A bola jogada. O São Paulo controlou melhor a partida. Sim, controlou, mas não ofendeu o Corinthians. Estranho, né? Maior posse de bola. Se você pegar um São Paulo e querer debater com ele, ele vai apresentar números. Olha aqui, ó. Tantos % de posse de bola, o São Paulo dominou, o São Paulo isso. Mas eu pergunto, chutes a gol, aquele lance que chuta a bola, o narrador grita, Cássio, espalma, Cássio. Teve? Não teve. Ou eu dormi, sei lá, posso ter dormido, sei lá, o jogo foi tão ruim, aconteceu muita coisa, eu posso ter perdido. Mas do que eu acompanhei, eu não vi. Sério. Eu não vi o São Paulo com essa pressão. O São Paulo foi dominante com a posse de bola, né? Teve o controle da partida, meio que anulando o Corinthians, mas não houve pressão. Pressão da qual o próprio São Paulo fez com o Palmeiras no Allianz Parque. De certa forma, fez de um pouco menor intensidade, também fez no Morumbi. Mas contra o Corinthians, eita, que era o tal do sapo enterrado, não jogou. Então, um dos pontos, o São Paulo não jogou da mesma forma, não teve a atitude que teve contra o Palmeiras. Contra o Corinthians não teve. Teve a dominância, né? Contra um Corinthians que é altamente limitado, tal qual o São Paulo em alguns pontos também o é, né? É limitado também, só que eu mensurei aqui pontos importantes. Pega o time do Corinthians e o time do São Paulo. Um Rafael, goleiro do São Paulo, bom goleiro. Ele não é um Cássio. Um Luciano, né, peça importante do time do São Paulo, ele não é um Renato Augusto. Um Jonathan Calleri, não, ele não é um Roger Guedes. E isso sim, nesses pontos, por mais que Renato Augusto tomou para si todo o protagonismo, ele foi o diferencial para fazer o Corinthians vencedor e não empatar ou não ser derrotado, por causa de Renato Augusto. Então, mais um Cássio, o São Paulo não tem. Um Renato Augusto, uma figura de Renato Augusto, um jogador parecido com o Renato Augusto, o São Paulo nem tem, não chega nem perto. Não tem ninguém parecido. Uma figura de Roger Guedes, que sabe jogar de 9, falso 9, ponta insinuante, cortando pro meio. Também, São Paulo também não tem. Então isso fez o Corinthians vencedor. Times parelhos, iguais, só que
O Corinthians tinha pontos, peças que poderiam mudar a natureza do jogo. Ou no caso, o que precisou, uma única peça. O fator Renato Augusto. Então, esse foi a pecinha da engrenagem que fez o Corinthians girar e vencer a partida. E com a vantagem de um gol de diferença para o jogo da volta no Morumbi. Renato Augusto, pura e somente. O Corinthians, repito, não apresentou nada de glamouroso, de majestoso. Por outro lado, São Paulo também não. Então foi muito igual. Para mim a partida foi quanto? O resultado da partida foi São Paulo e Corinthians empataram, né? Podemos se dizer, e Renato Augusto ganhou o jogo. Não, eu falo isso grosseiramente, equiparando. Eu sei que existe N fatores para poder fazer um time ganhar ou perder, mas o fator Renato Augusto foi determinante e preponderante para poder fazer o Corinthians vencedor. Então isso eu coloco com total certeza, sem medo de errar. Como eu já tinha citado, o do São Paulo teve o controle da partida. Esse foi um dos pontos, tirando o fator Renato Augusto, que foi pró-Corinthians, um fato contra o São Paulo, né? Foi o tal do controlar a partida, né? Então, eu pensei que ia se desenhar igual foi contra o Palmeiras, encurralou o Palmeiras. Palmeiras foi a certo ponto inofensivo. São Paulo foi lá, encaixotou e ganhou do Palmeiras dentro do Allianz Parque. São Paulo, eu penso que teve isso em sua memória. Vamos encaixotar o Corinthians, dá pra vencer. E dava, né? Dava pra vencer, caramba. Em Itaquera. Não fez. São Paulo só dominou, mas não ofendeu. Dominou a bola. Mas não dominou, mas ficou longe de dominar as ações do jogo. Então tem a diferença de você ter a posse da bola e o que você vai fazer de bom e efetivo com a bola. Você com a bola ofender um adversário. Eu não me lembro de uma narração do narrador da televisão gritando uma grande defesa do Cássio. Porque não teve, né? A bola que foi pro gol bateu na trave, no pé do Cássio e entrou. Que pra mim foi gol do Luciano, mas na súmula deu contra pro Cássio. Mas tudo bem. Então, esse foi o lance de perigo. Perigo efetivo, pode-se dizer. Tem o peso o peso dessa partida para levar pro jogo do Morumbi. Acho que vai ser daqui a 3 semanas, né? Porque acho que vai ter a ida e a volta da Libertadores em 2 semanas, e na terceira semana que vai ser a volta da Copa do Brasil. Algo parecido com isso. E quando falo Libertadores é barra Sul-Americana também, né? O que pode pesar contra o São Paulo? Obviamente, em casa, já começar perdendo de um gol de diferença. É toda aquela coisa lá. O que não jogou contra o Corinthians em Itaquera é jogar. O clima vai estar a favor. Sim, a torcida, é óbvio que a torcida do São Paulo vai apoiar, vai encher o Morumbi. Não, isso aí não precisa nem pedir, fazer campanha. Não, vai estar lá. A torcida vai estar lá, como a do Corinthians esteve. Mas acontece o quê? As ausências, eu falei, o ponto negativo que é as ausências de Luciano e as ausências. E vai. A provável ausência de Caleri também. Vai que ele se recupere até lá, são 2, 3 semanas à frente, né? Mas já pensou você pegar um Corinthians, começar um jogo com diferença de um gol no placar, você começa o jogo já perdendo, sem ter Luciano e sem ter Caleri. Caleri por força de contusão, sentindo novamente a contusão. Luciano por motivos indisciplinares. Puxa vida, não, sério, não me entra na cabeça jogador. Então, o Luciano, a partida, o desenho da partida, o Corinthians faz 1-0, o que eu pensei, matou o São Paulo. São Paulo desmoronou. Não, o São Paulo, surpreendentemente em Itaquera, continuou a trocação. Tipo, o Corinthians me deu um soco, não, eu vou lá, vou devolver, vamos lá. E o São Paulo continuou jogando bem, o tal do controle da partida sem ofender. São Paulo foi lá, dando passinho, mais um passinho, mais um passinho. O que acontece com o São Paulo? Depois do gol do Renato Augusto, teve o gol do Luciano, Cássio contra, ele chutou de longe. Aí, surpreendentemente, o que acontece? Depois do gol, o São Paulo para depois tomou a virada. Mas o que eu quero falar é a fotografia, o momento que eu quero dar destaque é no gol do São Paulo.
O São Paulo continuou dominante, pelo menos no controle da bola, é bom mensurar. Só que fez o gol, beleza, estava 1-0 Corinthians, o São Paulo empatou. Qualquer jogador minimamente inteligente, não retardado e não burro, como o Luciano ou foi, né? O que acontece? Faz o gol, bonito gol, bateu na trave, no pé do Cássio, entrou, pega a bola, vai até o gol, pega a bola e vai pro meio de campo. Começa, por quê? Se for um jogador minimamente racional, inteligente, o que é? Eu empatei, beleza, boto a bola debaixo do braço, vai até o meio de campo, por quê? Eu quero ganhar em Itaquera. Eu quero levar uma diferença, minimamente um empate pro Morumbi. Não. Ele foi totalmente idiota e egoísta, sem pensar na equipe do São Paulo. O que ele pensou? Ele pensou nele. Ele pensou em Luciano Futebol Clube, não no São Paulo Futebol Clube. Por quê? Ele pensou, opa, empate. Então, não foi nem o gol da vitória, o gol do empate. Vou zoar a torcida adversária. Chuta a bandeirinha. Fica encarando, proferindo palavras de amor, e carinho pra torcida adversária. Eu fico pensando, pra quê? Né? Pode ter torcedor aí do outro lado, São Paulino, ou até um flamenguista, um corintiano, falando o seguinte: mas, Ronaldo, você tá acusando o Luciano de fazer isso aí? Na final da Supercopa do Brasil, Roger Guedes não, Rafael Veiga pega e faz a mesma coisa, só que era o gol quando o Palmeiras estava na vantagem. A mesma coisa, ele foi lá, deu aquela solada na bandeirinha, só que era em estádio neutro, não era no estádio do Flamengo, né? Flamengo não tem estádio, mas tinha a maioria do torcedor do Flamengo, né? Mas na frente da torcida do Flamengo, o Palmeiras estava em vantagem naquela época, teve a solada e ele ficou encarando a torcida, mas o Palmeiras estava vencendo. Era jogo único, Supercopa do Brasil, em campo neutro em Brasília. Não ia ter uma outra partida. E o Palmeiras estava em vantagem naquele gol do Rafael Veiga. Então é totalmente diferente. Agora ele pensou. E o pior, o do Luciano, trazendo agora, voltando pro Luciano, ele fala. Eu até marquei aqui as aspas. Abre aspas. Estão matando o futebol. Não tinha torcedor do São Paulo em Itaquera. Eu ia comemorar aonde? Comemorar como? Caramba, existem formas e formas de comemorar. Você não foi comemorar, você foi afrontar a torcida adversária. Não que seja, eu não tô querendo cagar regra, falar que eu sou o senhor santinho e bonzinho, não. Se ele achar que deve fazer, ele faça. Mas, porra, primeiramente, faça nisso. Provoque a torcida adversária com o gol da vitória. Pô, você estava empatando, o São Paulo estava perdendo, você foi responsável pelo gol do empate. Pega a merda da bola, bota debaixo do braço e volta pro meio de campo para começar a partida. Porque se ele pensasse na instituição São Paulo Futebol Clube, ele queria vencer em Itaquera, ele queria acabar o tabu. Não. Super satisfeito com o empate em Itaquera. Pô, por favor, Luciano, por favor. Então, não tem nem como colocar na mesma balança a atitude do Rafael Veiga contra um Flamengo em Brasília, com o Palmeiras na frente do placar em jogo único, final da Supercopa do Brasil, com essa atitude idiota, intempestiva e injustificável também, né? Injustificável também, porque ele vai querer argumentar, estão matando o futebol. Você não pensou no futebol, você não pensou na instituição que lhe paga o salário, você não pensou no São Paulo Futebol Clube, você foi egoísta. Burro, egoísta, você só pensou em si. Você não pensou na torcida do São Paulo que estava em casa assistindo. Ou os anti-corintianos, no caso eu me incluso, tava torcendo pro São Paulo. Porra, agora pega a bola, vai lá, vamos lá São Paulo, vamos virar contra o Corinthians. Não, vou zoar, eu sou zoeirão, vou zoar a torcida do Corinthians. No empate, meu, puta que pariu, como você é burro. Faz 10 gols no Corinthians, beleza, depois que você fez 10, aí você vai zoar a torcida. Até eu sou a favor. Fez 10 gols, fez 1000 gols, ele não. Ele fez o golzinho do empate e não pegou a merda da bola e não colocou debaixo do braço. Não, tô contente com o empate. Tomou a virada, trouxa. Bem feito, a culpa é só sua, Luciano. Tomou amarelo justamente, né? Porque uma coisa você comemora, outra coisa você lá, eu que eu fui, não tinha torcida do São Paulo.
Mas sabe por que que tem jogador que faz isso aí? É com medo de torcedor organizado. Tem outros exemplos também, que nem... Por que que o jogador faz isso? Pra ter passe livre em torcida organizada? Por quê? Torcedor organizado que vai cobrar, torcedor organizado que vai lá pentelhar no momento de lazer. Então eles fazem isso aqui. Não, eu vou fazer o gol do empate em Itaquera, eu vou lá e vou zoar a torcida do Corinthians, porque quando eu jogar merda nenhuma, os caras da Independente não vai me cobrar. Por quê? Porque eu fui em Itaquera e zoei os caras. Olha que ideia de gênio. Porque duvido que ele fez isso aqui pra poder agradar o torcedor comum do São Paulo. Torcedor do São Paulo, o torcedor racional, o inteligente do São Paulo, queria que pegasse a bola debaixo do braço e fosse começar o jogo de novo. Porque queria ganhar Itaquera. Era possível. Mas não quis. Preferiu não ser. Então, por sua idiotice. Não vai ter Luciano, pode não ter Calera no jogo da volta. Aí vai botar a responsabilidade na costa de quem? Juan? David? Alexandre Pato? Então é difícil. Você poderia ser o protagonista. Então, cada um é cada um, né? Como diz o ditado, cada cachorro lambe a sua caceta, né? Então, ema, cada um com seus problemas. Então, esse foi o inteligentíssimo Luciano de São Pedro. Mas não foi inteligente, foi burro pra caramba. Então foi isso. Então o Corinthians jogou mais bola que o São Paulo? Não. O São Paulo controlou mais a bola do que o Corinthians? Sim, mas não ofendeu. E o que fez o Corinthians ser superior ao São Paulo? Renato Augusto. Porque não precisou usar a sua arma Cássio, a sua arma Roger Guedes. Pra você ver, o São Paulo foi tão inofensivo no ato de ofender o Corinthians que eu tenho Cássio, não preciso usar. Eu tenho Roger Guedes, não preciso usar. Só precisei usar Renato Augusto, né? E o Luciano tomou amarelinho porque ele quis ser o zoeirão, né? Mas tá bom, cada um é cada um. Quem quiser defender o Luciano, que defenda. Se você tá aberto a achar o que você achar, o que você quiser. Eu só tô expressando a minha opinião, né? Então pro jogo foi basicamente isso. Corinthians 2-1, gol contra do Cássio, e pra mim foi gol do Luciano, mas tudo bem. A súmula mostra gol contra do Cássio, 2 gols de Renato Augusto, o diferencial majestoso, o clássico se chama clássico majestosos, Corinthians e São Paulo, mas quem foi o único majestoso foi só Renato Augusto, que o jogo foi uma caca, foi uma nhaca. Um parênteses que eu quero fazer, porque eu, palmeirense, eu gosto de incluir nas minhas análises, nas minhas falas, coisas do Palmeiras nas minhas ideias, nas minhas falas. Percebe-se como é que foi até o desenrolar desse gol do Luciano. Teve as retaliações dos jogadores do Corinthians, da comissão técnica do Corinthians também. Você viu o comportamento de Vanderlei Luxemburgo? Pareceu quem? Lembrou quem? O nosso técnico Abel Ferreira, sim, esbravejando, tete a tete, nariz com nariz, com o jogador Luciano. Por que você fez isso? Vai tomar não sei na onde, isso, aquilo, não sei o que, sua mãe não é homem. E aí, você viu alguma crítica por parte da imprensa? Crítica eu falo baseada igual que faz com o Abel Ferreira. Não, você não viu. Alguns dias atrás, o São Paulo deu uma bica, deu um chute, acho que no empate em 1-1, dentro do Maracanã. América Mineiro 1, Flamengo 1. São Paulo chuta o microfone. Você viu alguma crítica? Não tô pedindo nem mais nem menos. Igual foi com o Abel. Pô, chamaram ele de colonizador, machista, sexista, trapezista, ascensorista, malabarista. Então, complicado, né? Você não vê. Outro, eu até marquei aqui. Mano Menezes, num jogo quando ele era técnico do Inter, na ocasião, quase engolindo a Edna Alves. Coisa que o Abel também já fez. Será que ele teve, Mano Menezes, 1/10 da crítica que o Abel teve? Também não. Dorival, contra o Corinthians mesmo, deu chiliques a valer em Itaquera. Alguém censurou ele? Falou que ele enerva, ele incita a violência? Eu dei esses exemplos. Sampaoli, Luxemburgo, Mano Menezes e Dorival Júnior. Todas essas atitudes aqui
Abel fez igual. Mas o tratamento, e o que eu quero aqui não é que eu tô longe de dizer que Abel Ferreira é um anjo, ele é injustamente perseguido. Não, eu não disse isso. Eu só gostaria, num mundo fantasioso e hipotético, que houvesse nas críticas e nas análises justiça. Abel Ferreira fez coisa errada? Vou criticar. Mas se Luxemburgo fez, se Mano Menezes, Dorival Júnior, Jorge Sampaoli. Outro exemplo, para avivar, falar um pouco de Corinthians também, o Vitor Pereira, quando era técnico do Corinthians, antes de ser demitido, ele era unanimidade. Esse português é bom, melhor do que a Abel Ferreira. Só foi criticado quando ele deu um pé na bunda do Corinthians e colocou a história da sogra. Aí que ele não prestou, né? Ele imitava o Abel nas ideias, nas atitudes, nos trejeitos dele. O Abel gosta de quem assistir o jogo agachado, muitas vezes com a mão no queixo, escrever em papelzinho ou na palma da mão. Vitor Pereira fazia igualzinho. Ninguém criticava Vitor Pereira. Começou a criticar quando deu um pé na bunda do Corinthians. Você lembra, né? Então, o que eu peço? Justiça num tratamento igualitário. E eu vou repetir, você que tem 2 neurônios, um pouquinho de inteligência, não tô pedindo muito, só um pouquinho. Isso aqui só, um pouquinho só de inteligência. Eu não quero que Abel Ferreira seja beatificado, tanto que esse excentrismo, esse egocentrismo exacerbado de Abel Ferreira, eu sou contra, porque prejudica muito o Palmeiras. Ele tem que ser criticado? Sim, tem. Um pouco mais, um pouco menos, não cabe a mim dizer. Mas quem faz igual ou parecido, que tenha o mesmo tratamento. Porque eu fico pensando, a perseguição é contra a figura de Abel Ferreira, né? Porque é mais cobrado do que os outros que fazem igual, minimamente igual, ou a perseguição é contra a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras? Fica a reflexão, né? Então eu só queria usar esse parênteses da atitude do Luxemburgo, que ficou bravinho, falou palavrões e não sei o que. Mesma coisa, cuspido e escarrado que o Abel faz. Você vê alguma crítica lá? Vanderlei Luxemburgo fica com fama de folclórico. Abel Ferreira fica chamando ele de colonizador. Aí chama machista, porque gritou com a árbitra mulher. É complicado, né? Não que ele não seja isso mesmo. Vai, que seja. Mas se vamos tratar todo mundo igual, minimamente, quando eu clamo por justiça é isso. Tratar igual. Não para dizer, você é do meu time, você é bonzinho. Você é do meu inimigo, você é malvado. Não é isso. Tratar igual. Isso é justiça. Isso é jornalismo correto. Não esse tratamento vil que a gente vê na crônica esportiva. Mas é isso, né? Voltando ao jogo, já encerrando esse desabafo falatório, Corinthians mereceu pelo fator Renato Augusto. Jogou bola? Não. São Paulo também não jogou. Mas São Paulo não tem Cássio. São Paulo não tem Renato Augusto. São Paulo não tem Roger Guedes, né? E provavelmente na outra partida não vai ter nem Caleri, nem Luciano. E agora São Paulo? Vai ter que rebolar muito para poder tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Então, tudo que eu falei aqui vale a reflexão das atitudes do Luciano, das atitudes diferentes dos técnicos, que uns são mais cobrados do que os outros, o jogo em si. Acho que tudo que eu falei vale a pena a gente parar um pouco, analisar, põe a mão na consciência e ver o que é e o que não é. Beleza? Então pronto, acabou o vídeo, não? Longo como sempre, né? Eu não consigo fazer vídeo curto, né? Que é a moda agora, tem que fazer vídeos curtos, eu não consigo. Pra mim eu gosto de falar pra caralho, não tem jeito. É aquela mesma coisa lá, continue aquela propaganda nossa ideia, principalmente compartilhando os vídeos. Se inscreva no canal, tem aquela também do compartilhar, se inscreva, dar o like, todas essas coisas. Mas principalmente o que eu mais peço pra vocês, divulgue. Isso, compartilha a nossa ideia, né? Teve bastante vídeo. Acho que teve o vídeo lá do Palmeiras quando foi eliminado. Sempre quando tem desgraça, dá muito view, né? O Palmeiras deu mais de 3 mil. Porra,
Porra, eu fiquei feliz pra caralho, né? Fiquei feliz pra caramba. Vários recados, mais de 40 likes, uma caralhada de recados. Eu achei legal. Então que continue assim, né? Fico feliz. Então o que eu gosto disso, essa troca de ideias. Quando dá, eu respondo embaixo. Então, pra mim, futebol ainda é isso. Pra mim, o futebol respira, porque esse trato igual, esse trato olho no olho, sem muito texto, sem muito script. Por mais que eu anote algumas coisinhas aqui pra eu não perder o fio da meada, por mais que eu perca, né? Mas eu gosto de propagar minha ideia. Então, eu, um anticorintiano, por um dia, né? Mais um dia, torci pro São Paulo. Não deu certo, não foi culpa minha. O Luciano que fez merda vai cobrar ele. Não vai, São Paulo ele não vai me cobrar, tá? Então é isso aí, né? Vocês não conseguiram frear o Corinthians. Se não frear o Corinthians, vai ter que torcer pro Flamengo, hein? Então é complicado. Tente, São Paulo, ganhar do Corinthians. Tente. Porque senão quer torcer pro Flamengo. Oh, meu Deus do céu, dá uma gastura. Mas vamos lá, né? Se preciso for, tem que torcer pro Flamengo também, né? Torcer pro Corinthians? Jamais.